Recentemente, o governo federal divulgou que, no ano de 2025, nós tivemos um recorde de entrada de turistas estrangeiros, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, e que isso foi bem superior à média global, que foi aí na casa de 3%. Eu, como sempre, fiquei curioso e fui atrás dos dados. E, felizmente, a Embratur tem uma série histórica bem longa, começando em 1989, e eu vou destrinchar ela nessa coluna de hoje. Começando pelos totais por ano. Aqui a gente vê que lá no começo da série, no começo dos anos 90, entravam em torno de 1 milhão de estrangeiros por ano no Brasil. Isso foi crescendo gradualmente, caiu muito durante a pandemia, agora realmente teve um salto de menos de 7 milhões em 2024 para mais de 9 milhões em 2025. Detalhando esses dados para uma frequência mensal, a gente vê algo interessante. Existe, como esperado, uma sazonalidade dentro do ano, então o pico sempre é em janeiro. Mas existem alguns anos nos quais foi diferente. Por exemplo, no ano da Copa do Mundo, 2014. Aí teve um pico de entrada de estrangeiros no meio do ano. Por outro lado, nas Olimpíadas, que aconteceram em 2016, a gente não vê isso. Houve um pequeno aumento, mas de longe não tão grande quanto o da Copa. Nesse próximo gráfico aqui, tem o detalhamento por meio de transporte usado. O aéreo sempre foi o maior e o terrestre ele teve um pico atípico na virada do milênio. Esse pico tem a ver com um país específico. Detalhando os dados agora por país de origem desses turistas, a liderança está com a Argentina. E aqui a gente vê aquilo que apareceu no gráfico anterior, aquele pico nas entradas por via terrestre, na virada do milênio. Foi justamente dos argentinos. Inclusive, na época eu estava em Florianópolis, eu lembro que Florianópolis estava abarrotada de argentinos, e no ano seguinte, em 2001, eu também estava lá e os argentinos sumiram. Depois da Argentina, a gente tem uma mudança interessante, que é o Chile. O Chile, nesse ano de 2025, ele ultrapassou os Estados Unidos como a segunda origem mais frequente de turistas. Depois dos Estados Unidos, temos Paraguai, Uruguai e Alemanha em sexto. Ou seja, desses 6 ponteiros, 4 são do Mercosul. Agora, mais interessante do que o país de origem, eu acho que é o continente de origem. E aqui a gente vê que, como esperado, a América do Sul é o líder de longe. Então, aí das mais de 9 milhões de entradas de turistas, quase 6 milhões foram de turistas sul-americanos. Depois disso, europeus e norte-americanos. E agora, analisando os continentes por porcentagem do total de turistas, aconteceu uma mudança interessante também. Há 20 anos, a Europa mandava quase 40% dos turistas que entravam aqui eram de lá. E quase 20% eram da América do Norte. E hoje em dia, só 10% são da América do Norte e menos de 20% são da Europa. Por outro lado, a parcela da América do Sul aumentou muito, de menos de 40% para mais de 60% nesse último ano. Nesse último gráfico aqui, a gente vê as portas de entrada dos turistas no Brasil. Importante, é porta de entrada, não significa que seja o destino final. Primeiro, como esperado, é São Paulo. São Paulo é um enorme hub aéreo. Em segundo, Rio de Janeiro. E é interessante que Rio de Janeiro vem subindo muito. Se continuar nessa tendência, pode ser que ultrapasse São Paulo em alguns anos. Depois, Rio Grande do Sul, cuja principal porta de entrada é terrestre. Paraná. Santa Catarina, que teve um aumento impressionante depois da pandemia. E Bahia. E aqui valem algumas observações interessantes que eu tirei do Barômetro do Turismo da ONU. No balanço parcial do barômetro, no Brasil, o aumento de faturamento em relação ao ano passado foi só de 12% em relação ao ano anterior, que contrasta com os 37% de aumento do número de turistas. E algo que é importante também salientar é colocar em perspectiva o nosso número de turistas com outros países. Aqui tivemos pouco mais de 9 milhões. Em comparação, a França, que é o país que mais recebe no mundo, recebeu, em 2024, ainda não tem os dados de 2025, recebeu 102 milhões. O nosso país irmão, Portugal, recebeu 29 milhões, ou seja, mais de 3 vezes mais. E países que têm um número mais próximo ao nosso são Austrália e África do Sul, que têm recebido aí em torno de 8 a 9 milhões por ano. Em suma,
Houve um aumento formidável nesse último ano e esse aumento se deu principalmente em função dos argentinos. A regra é simples, quando o câmbio está favorável para eles, eles vêm para o Brasil. Isso já aconteceu em várias ondas ao longo dos anos 80, no meio dos anos 90 também aconteceu, e aconteceu na virada do milênio e agora está acontecendo novamente. E por último, um recado para a Embratur. Eu fico feliz que os dados estão disponíveis desde 1989. Mas, por outro lado, eles estão muito bagunçados. Para alguns anos, as colunas estão identificadas como ano em minúsculo, em outros em ano em maiúsculo. Em alguns anos está via aérea, em outros está aéreo. Na hora de compilar, de consolidar esses dados, dá um trabalho tremendo para limpar tudo. Não seria difícil corrigir isso aí internamente na Embratur. É um trabalho que em poucas horas dá para fazer. E nós, a comunidade de análise de dados, agradecemos. Até a próxima.